Oi, galera. Antes de começar, quero deixar claro que todos os nomes nesta história foram alterados para proteger a privacidade das pessoas envolvidas. Agora, preparem-se para uma jornada incrível que mudou minha vida para sempre. Meu fascínio pelo oculto começou ainda na infância. Cresci numa cidadezinha do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo se conhece e as lendas urbanas correm soltas. Minha avó, que vou chamar de Dona Zulmira, era conhecida na região como uma espécie de benzedeira. As pessoas vinham de longe para que ela curasse suas dores, afastasse mal-olhado e até mesmo para fazer simpatias de amor. Eu passava horas observando minha avó trabalhar, fascinado com as ervas, as velas coloridas e as orações misteriosas que ela sussurrava. Lembro de uma vez, quando eu tinha uns 8 anos, que vi ela curar um garoto que sofria de uma febre inexplicável. Os médicos não tinham conseguido fazer nada, mas depois de uma sessão com minha avó, o menino saiu saltitando, como se nunca tivesse estado doente. Na escola, eu era conhecido como o menino estranho. Sempre carregava comigo amuletos que minha avó fazia e vivia contando histórias sobre espíritos e energias invisíveis. As outras crianças me achavam esquisito, mas eu não me importava. Estava convencido de que havia mais neste mundo do que os olhos podiam ver. Quando tinha 12 anos, aconteceu algo que reforçou ainda mais minha crença no sobrenatural. Meu pai, um cético convicto, estava passando por uma fase difícil no trabalho. Numa noite, vi minha avó fazer um ritual secreto no quintal de casa. Ela enterrou algo embaixo de uma árvore, murmurando palavras que eu não entendia. Na semana seguinte, como por milagre, meu pai conseguiu uma promoção que mudou completamente nossa situação financeira. Foi nessa época que comecei a devorar livros sobre ocultismo, magia e religiões antigas. Meu quarto era um verdadeiro santuário, cheio de cristais, incensos e símbolos esotéricos. Meus pais se preocupavam com esse interesse intenso, mas minha avó sempre me defendia, dizendo que eu tinha um dom especial. Infelizmente, Dona Zulmira faleceu quando eu tinha 15 anos. Foi um golpe duro. Senti como se tivesse perdido não só minha avó, mas também minha conexão com o mundo místico que tanto me fascinava. Nos anos seguintes, meu interesse pelo oculto diminuiu um pouco, abafado pelas demandas da adolescência e a pressão para ser normal. Mas o fascínio nunca desapareceu completamente. Mesmo quando entrei na vida adulta e comecei a trabalhar numa fábrica de móveis, sempre mantive um pé nesse mundo misterioso. Frequentava centros espíritas às escondidas, consultava tarô online e continuava praticando algumas das simpatias que minha avó tinha me ensinado. Foi esse interesse latente que me deixou vulnerável quando, aos 25 anos, minha vida virou de cabeça para baixo. Desempregado, sem namorada e cheio de dívidas, eu estava desesperado por uma solução mágica para meus problemas. E foi aí que o destino, ou seria algo mais sombrio, colocou o Zé das Trevas no meu caminho. Tudo começou numa noite abafada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu, que vou chamar de Joaquim nesta história, era um cara de 25 anos fascinado pelo oculto. Naquela época, minha vida era um verdadeiro caos. Tinha acabado de perder meu emprego numa fábrica de móveis, onde trabalhava há 3 anos. Foi um baque, sabe? Achei que tinha estabilidade, mas a crise econômica bateu forte e fui um dos primeiros a ser mandado embora. Para piorar, minha namorada da época, vamos chamá-la de Ana, terminou comigo logo depois. Ela disse que eu tinha mudado, que estava sempre para baixo, sem energia. Olhando para trás agora, entendo que ela estava certa. A depressão tinha batido forte e eu nem percebia. Com o desemprego, o aluguel começou a atrasar. Meu senhorio, seu Antônio, era um cara legal, mas negócios são negócios, né? Ele começou a pressionar, falando em despejo. Eu estava desesperado
sem saber para onde correr. Foi nesse momento que conheci o Zé das Trevas. Esse não é o nome verdadeiro dele, claro, mas descreve bem o cara. Ele morava numa casa caindo aos pedaços no fim da minha rua. Sabe aquele tipo de lugar que as crianças dizem que é mal assombrado? Pois é, era assim. Lembro como se fosse hoje do nosso primeiro encontro. Eu estava voltando para casa depois de mais um dia frustrante procurando emprego. Passou por mim um senhor de uns 60 anos, cabelo todo desgrenhado, barba por fazer. Mas o que me chamou a atenção foram os olhos dele. Eram de um azul tão claro que pareciam quase brancos. Ele me encarou e sorriu. Mano, foi um sorriso que me deu calafrios. Tá com problemas, meu jovem? Ele perguntou. Nem sei porquê, mas desabafei ali mesmo. Contei tudo sobre o emprego, a namorada, as dívidas. Ele ouviu tudo com atenção e então disse: posso te ajudar com um servicinho. Vai resolver todos os seus problemas. Na hora fiquei desconfiado. Afinal, não é todo dia que um estranho oferece ajuda assim, né? Mas ele continuou falando, dizendo que tinha poderes especiais, que podia mudar o destino das pessoas. Eu sei, parece loucura, mas quando a gente está desesperado, a gente se agarra a qualquer esperança. Ele me convidou para ir à casa dele numa sexta-feira 13. Olha só que clichê, né? Mas eu fui. Quando cheguei lá, o lugar estava todo decorado para um ritual. Velas pretas por todo lado, incenso com um cheiro forte que eu nunca tinha sentido antes. No centro da sala, tinha um círculo desenhado no chão com símbolos esquisitos. O Zé começou a cantarolar umas palavras estranhas. Não era nenhuma língua que eu conhecia. De repente, uma ventania louca varreu o cômodo. As velas se apagaram todas de uma vez. No escuro, ouvi um grito que gelou minha alma. Quando as luzes voltaram, tinha uma galinha preta morta no meio do círculo. Fiquei em choque, galera. O velho me disse que o serviço estava feito, que minha vida ia melhorar. Saí de lá meio tonto, sem entender direito o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, fiquei esperando alguma mudança milagrosa, mas nada aconteceu. Continuei desempregado, sem grana, na maior bad. Já estava achando que tinha caído num golpe, sabe? Mas aí, numa terça-feira à noite, resolvi jogar na Mega Sena. Era algo que eu fazia de vez em quando sobravam uns trocados. Escolhi os números aleatoriamente, como sempre fazia. Galera, quando vi o resultado, quase tive um treco. Eram exatamente os números que eu tinha jogado. Fiquei uns bons minutos olhando para a TV, achando que estava sonhando. Só fui acreditar mesmo quando liguei para minha mãe e ela começou a gritar de alegria do outro lado da linha. Eram 15 milhões de reais. Uma grana que eu nem conseguia imaginar. No dia seguinte foi uma loucura. Repórteres na porta de casa, o telefone não parava de tocar. Todo mundo queria saber a história do novo milionário da cidade. Com a grana na conta, a primeira coisa que fiz foi quitar todas as dívidas. Paguei o aluguel atrasado para o seu Antônio e ainda dei uma grana extra para ele reformar o prédio. Comprei um apartamento maneiro num bairro nobre da cidade. Carro novo, roupas de marca. Estava vivendo o sonho, mas a melhor parte ainda estava por vir. Numa noite, fui comemorar num barzinho da moda. Foi lá que conheci a Melissa. Meu Deus, que mulher! Linda de morrer, com um sorriso que iluminava o ambiente. Começamos a conversar e descobri que ela era veterinária. No nosso primeiro encontro oficial, Melissa me contou sobre o trabalho voluntário que fazia num abrigo de animais. Ela tinha um sonho de construir um hospital veterinário para bichos de rua. Fiquei tão impressionado com a paixão dela que, na hora, ofereci para bancar o projeto todo. O sorriso que ela me deu, cara, valeu mais que qualquer milhão. Nos meses seguintes, minha vida virou um conto de fadas. O hospital veterinário foi um sucesso. Vendo o impacto positivo que estava tendo, resolvi expandir. Abri uma rede de pet shops, sempre com foco em ajudar animais necessitados. O negócio bombou. Em menos de um ano já tínhamos 10 lojas espalhadas pelo estado. O sucesso nos negócios me levou a outras oportunidades.
Fui convidado para dar palestras sobre empreendedorismo social. Apareci na capa de revistas de negócios como o empreendedor do ano. Era uma loucura. Eu, que há pouco tempo estava sem um tostão no bolso, agora era exemplo de sucesso. Melissa e eu nos apaixonamos perdidamente. Nosso relacionamento era perfeito em todos os sentidos. Viajamos o mundo juntos. Conhecemos lugares incríveis. Paris, Tóquio, Nova York. Cada viagem era uma aventura inesquecível. Por 2 anos, vivi num verdadeiro paraíso. Tinha grana, amor, sucesso nos negócios, saúde de ferro. Nada podia me derrubar. Cheguei até a esquecer completamente daquela noite sinistra na casa do Zé das Trevas. Achava que tudo aquilo era fruto do meu próprio esforço e boa sorte. Mas aí, meus amigos, quando o relógio marcou exatamente 2 anos desde aquela fatídica sexta-feira 13, tudo começou a desmoronar. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado. De repente comecei a ter uns pesadelos horríveis toda noite. Numa noite sonhei que estava afundando num mar de piche. Quanto mais eu me debatia, mais afundava. Acordei gritando, todo suado. Melissa ficou super assustada. Os pesadelos eram só o começo. Durante o dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos quando eu estava por perto. Uma vez estava sozinho na cozinha e todos os armários se abriram de uma vez só. Outra vez, juro que vi meu reflexo no espelho piscar para mim. Meu relacionamento com Melissa começou a ficar tenso. A gente brigava por qualquer coisinha. Ela dizia que eu tinha mudado, que não me reconhecia mais. Eu estava sempre irritado, paranoico. Comecei a desconfiar de todo mundo ao meu redor. Os negócios também começaram a ir por água abaixo. Perdi contratos importantes. Funcionários pediam demissão do nada. Uma das nossas lojas pegou fogo misteriosamente. O seguro se recusou a pagar, dizendo que havia indícios de incêndio criminoso. Eu sabia que não tinha feito nada, mas as evidências apontavam para mim. E o pior, percebi que as pessoas ao meu redor começaram a ter azar. Melissa sofreu um acidente de carro terrível. Ela ficou 1 semana na UTI, entre a vida e a morte. Passei noites em claro no hospital, me sentindo culpado, sabendo que de alguma forma aquilo tudo era minha culpa. Meu melhor amigo, vamos chamá-lo de Carlos, foi diagnosticado com uma doença super rara. Os médicos nunca tinham visto nada igual. Ele começou a perder a visão e os movimentos. Ver ele definhando dia após dia era uma tortura. Meus pais tiveram a casa roubada. Tudo que eles tinham conquistado na vida, levado numa noite. E por algum motivo, o seguro se recusou a pagar, alegando cláusulas obscuras no contrato. Era como se eu tivesse uma nuvem negra me seguindo, afetando todos que chegavam perto. O peso na consciência era brutal. Eu não conseguia mais dormir direito, mal comia. Estava definhando, me sentindo um lixo por ter mexido com algo que não entendia. Desesperado, tentei voltar à casa do Zé das Trevas, mas o lugar estava abandonado, como se nunca tivesse existido. Os vizinhos diziam que aquela casa estava vazia há anos. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que tinha imaginado tudo aquilo? Não sabendo mais o que fazer, comecei a procurar ajuda em todo lugar possível. Fui em igrejas católicas, evangélicas, centros espíritas, terreiros de umbanda, templos budistas. Cheguei até a viajar para o Peru para participar de um ritual com ayahuasca. Nada adiantava. Era como se eu tivesse uma marca invisível, algo que ninguém conseguia tirar. Numa noite particularmente ruim, não aguentando mais, fui até uma ponte. Estava chovendo forte. Lembro de olhar para a água escura lá embaixo e pensar que seria fácil acabar com tudo. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Me virei e vi uma senhora negra com cabelos brancos como a neve. Seus olhos, cara, eram os olhos mais sábios que já vi na vida. Ela se apresentou como Dona Clotilde, outro nome fictício, claro, e disse: "Filho,
Não há escuridão que a luz não possa vencer. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Dona Clotilde me levou para sua casa, uma cabana simples na beira da cidade. Era um lugar modesto, mas cheio de paz. Ela acendeu um incenso de sândalo e me serviu um chá de ervas. Enquanto eu bebia, ela me contou sobre os espíritos da natureza, sobre o equilíbrio do universo. Filho, ela disse, você mexeu com forças que não entende, mas não está perdido. Sempre há um caminho de volta para a luz. Ela me explicou que o que o Zé das Trevas tinha feito era um pacto com entidades negativas. A sorte que eu tinha recebido era, na verdade, energia roubada de outras pessoas. E agora, essas entidades estavam cobrando o preço. O processo de cura com Dona Clotilde foi intenso e durou meses. Passei por rituais de limpeza energética, aprendi a meditar, a me conectar com a natureza. Ela me ensinou sobre a importância de pedir perdão, não só aos outros, mas a mim mesmo. Uma parte importante do processo foi a caridade. Comecei a usar o que restava do meu dinheiro para ajudar os outros de verdade. Construí abrigos para moradores de rua, financiei projetos educacionais em bairros carentes e ampliei o trabalho com os animais abandonados. Cada ação positiva era como se eu estivesse limpando uma mancha da minha alma. Dona Clotilde me ensinou que a verdadeira magia está nas pequenas ações do dia a dia. Um sorriso sincero, um ato de bondade, uma palavra de conforto. Essas coisas têm mais poder do que qualquer ritual obscuro. Aos poucos, senti as trevas se dissipando. Os pesadelos foram ficando mais raros. As coisas estranhas pararam de acontecer. Mas o processo não foi fácil, não. Tive recaídas, momentos de desespero em que quase joguei tudo para o alto. Lembro de uma noite em particular. Estava sozinho em casa, sentindo todo o peso das minhas ações. De repente, as luzes começaram a piscar e ouvi aquela risada sinistra do Zé das Trevas. Por um momento pensei que tudo tinha sido em vão, que eu nunca me livraria daquela maldição. Mas aí me lembrei dos ensinamentos da Dona Clotilde. Respirei fundo, acendi uma vela e comecei a recitar as orações que ela tinha me ensinado. Aos poucos, a presença maligna foi se dissipando. Pela primeira vez, senti que tinha o poder de enfrentar aquelas forças negativas. O mais difícil foi reconquistar a confiança das pessoas ao meu redor. Melissa, que tinha se afastado durante o pior da crise, aos poucos foi se reaproximando. Tivemos longas conversas. Chorei muito. Pedi perdão por tudo que tinha feito ela passar. Com o Carlos, meu amigo que tinha adoecido, passei meses ajudando na recuperação. Levava ele para sessões de fisioterapia. Pesquisava tratamentos alternativos. Fazia de tudo para trazer um pouco de alegria para o dia a dia dele. Meus pais, que tinham perdido tudo no assalto, foram morar comigo por um tempo. Ajudei eles a reconstruir a vida, sempre com muito amor e paciência. Foi um período de reconexão, de curar feridas antigas que iam muito além do incidente recente. No trabalho, tive que recomeçar praticamente do zero. Muita gente não queria mais fazer negócios comigo, achando que eu tinha dado algum golpe. Mas com persistência e transparência, aos poucos fui reconquistando a confiança do mercado. Transformei minha rede de pet shops num negócio social. Agora, parte dos lucros vai direto para projetos de proteção animal. Também criei um programa de emprego para pessoas em situação de rua, dando a elas a chance de recomeçar. Hoje, olhando para trás, vejo como fui ingênuo. Achei que podia trapacear na vida, conseguir tudo sem esforço. Mas a vida não funciona assim, galera. Cada escolha que fazemos tem uma consequência. Perdi muito do dinheiro que ganhei, é verdade. Mas ganhei algo muito mais valioso: sabedoria. Aprendi a valorizar as coisas simples da vida. Um pôr do sol, o sorriso de um amigo, a sensação de paz depois de um dia de trabalho honesto. Melissa e eu nos reconciliamos completamente. Hoje, além da rede de pet shops,
Temos uma ONG que cuida de animais abandonados. É um trabalho duro, mas muito gratificante. Cada vida que salvamos é como se estivéssemos pagando uma dívida com o universo. E o Zé das Trevas? Nunca mais o vi. Às vezes me pergunto se ele realmente existiu, ou se foi algum tipo de manifestação das minhas próprias sombras internas. Seja como for, a experiência me ensinou uma lição valiosa sobre os perigos de buscar poder e riqueza por meios escusos. Decidi compartilhar essa história, mesmo usando nomes fictícios, porque acredito que ela pode ajudar outras pessoas. Sei que tem muita gente por aí passando por dificuldades, tentada a buscar soluções fáceis, mas acreditem, não existe atalho para a felicidade verdadeira. O verdadeiro sucesso, a verdadeira riqueza, vem do trabalho honesto, das conexões sinceras que fazemos, do bem que espalhamos pelo mundo. Não é fácil, não é rápido, mas é o único caminho que realmente vale a pena. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada maluca, é que todos nós temos luz e sombra dentro de nós. O importante é escolher, todos os dias, alimentar a luz. Seja através de um ato de bondade, de um momento de gratidão, ou simplesmente sendo presente para alguém que precisa. E para quem está passando por momentos difíceis agora, não desistam. Lembrem-se das palavras da Dona Clotilde. Não há escuridão que a luz não possa vencer. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos lembrar da luz que já existe dentro de nós. Bom, galera, essa é minha história. Espero que ela possa servir de alerta e inspiração. Cuidem-se, respeitem as forças da natureza e, acima de tudo, espalhem luz por onde passarem. A vida é uma jornada incrível, com altos e baixos, mas cada momento é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Valeu por ouvirem. Se essa história tocou vocês de alguma forma, compartilhem com alguém que possa estar precisando ouvir. Juntos podemos fazer deste mundo um lugar um pouquinho melhor. Paz, luz e amor para todos vocês.